Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Deixa eu ligar a câmera aí, né? Tô esperando mais duas irmãs. Tá pra vir gente aí, né? Glória a Deus. Amém, Jesus, Deus querido, Pai maravilhoso. Estamos aqui na tua santa presença, né? Nesse espírito de alegria. Glória a Deus, né? Que só os teus filhos têm, porque se fosse depender desse mundo, né? Glória a Deus. Eu peço que o Senhor venha com essa paz que excede o entendimento, Pai, né? Que só o Senhor pode dar, aquela paz em meio à guerra, né? A alegria nas tribulações. Pai amado, só o Senhor pode fazer isso. Só o Espírito, teu Santo Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus. Pedimos agora a tua graça, a tua bênção para esta aula, Pai querido, né? Em nome de Jesus, aí que o Senhor possa estar usando o nosso pastor Lucas, Pai, em nome de Jesus aí, nesse realmente que é um tema dos mais pesados espiritualmente aí, né? Acho que todo mundo que participar tem que orar, tem que jejuar, se preparar do jeito que achar melhor, né? Porque é um assunto dos mais, realmente, que o inimigo gosta de esconder, é isso aí, né? A guerra celestial, né, a verdade da guerra celestial, Pai querido, que é o que mais ele se empenha em querer esconder da humanidade, né? Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. E eu peço a tua bênção para cada um aqui, Pai, a irmã Márcia, a irmã Erinelcia, a irmã Gina, a irmã Gerciane, glória a Deus, que Deus abençoe, todos que estarão aqui conosco, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, a gente pede a tua proteção e a tua, né, para o pastor Lucas aí neste momento, Pai querido. Repreendemos e toda a oposição espiritual, Pai querido, neste momento. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. A paz a todos, saudade. Tive adoentada, mas agora eu estou bem. Amém, glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. E sempre eu escuto. O Lucas manda sempre para mim as aulas, e eu sempre escuto em outro momento. Amém. Saudade de todos, amém. Tá? Eu estou ouvindo aqui, porque eu cheguei agora da escola e eu vou. Mas eu estou ouvindo, tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos começar a aula, vai. Então. Vou começar 9 pessoas aqui, matriculado. Né? O pastor Jones conseguiu encontrar o seu convite? Não, né? Já matriculei. Já deve estar. Tá, já deu aceitar? Peraí, deixa eu dar um renovar aqui da tela, quem sabe já entra aqui. Eu já entrei e já mandei até uma mensagem lá, Shalom lá. Tá ótimo. Tá. Agora tá faltando Esther Santana. A Esther tá aí. E a irmã Gina, só. Que a irmã Esther e a Irinelce, elas vão fazer depois. Depois a Nilva ajuda ela. Entra lá. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, não tem problema não. Vamos lá. Vamos começar. Então nós já oramos, né? Então vamos começar. Então na aula passada, gente, eu fiz uma introdução, porque eu estou muito preocupado com as coisas que estão vindo na face da Terra. Assim, o termo que eu quero dizer é que existe uma sedução tão forte sendo preparada contra as pessoas, e nós temos que aprender a batalhar, porque nós precisamos até livrar pessoas, amigas, parentes nossos, de enganos, né? Por quê? Porque essa questão dos extraterrestres, ela era uma coisa tida como gente doida, né? Que falava que tinha visão de extraterrestre e tal, não sei o quê. Agora os jornais estão noticiando. E já existe uma teoria preparada para negar a palavra de Deus, né? Inclusive dizendo que esses tais extraterrestres nos criaram, que são os Anunnaki. Né? Outro dia minha mãe mandou até um vídeo disso daí, meu Deus do céu. Por quê? Se você não lê a Bíblia, e se você não ora, o risco de você ser enganado é 99,99%. Pensa bem, se você lê a Bíblia, você ora, medita na palavra, você tem uma chance menor de ser enganado. Pensa, gente,
1/3 dos anjos que estavam no trono de Deus foram enganados. Como é que uma pessoa humana tem a pretensão de não ler a Bíblia, não orar e querer não ser enganado? 1/3 de anjos poderosos que viam a Deus, estava viajando para o céu, para lá e para cá, né? Nas ruas de ouro, naquele lugar bonito, foram enganados por Satanás e caíram. Então é muita pretensão humana você não querer ser enganado sem ler a Bíblia e sem orar. Ah, porque eu tenho fé. Não é questão de ter fé, como é que se prova a fé? Tá? A minha preocupação é essa. Então vamos lá. O Pai criou o motivo desse curso. Então eu estou estabelecendo aqui os fundamentos para começar realmente a falar das coisas mais importantes, tá? O Pai criou esse universo para a sua habitação e para o seu filho, Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo em grego, Yeshua HaMashiach em hebraico. Eu estou fazendo as duas linguagens, porque hoje em dia está tão complicado, porque tem gente que fala que se falar Jesus não está falando certo. Né? Aí tem gente que pega o hebraico, a confusão está grande. Mas então, o Senhor sabe, o seu coração sabe que você está pronunciando Jesus Cristo, está pensando nele, então não se preocupe. Mas às vezes tem as pessoas que têm esses problemas. Mas então, como eu quero que todo mundo receba a palavra de Deus, então eu coloco os dois. Para habitar como Rei Eterno. Então, o que quer dizer essa frase? Gente, Deus é Espírito, tá? E ele poderia não precisar de nada, tá? Poderia não precisar de nada, mas ele resolveu... Opa, o irmão Stênio chegou. Ele resolveu criar o universo, criar os céus e a terra. E esse céu e essa terra, ele queria relacionamento, convivência. Então, o que ele fez? O Pai fez uma casa para ele. Jesus tem uma casa no céu. Aí você fala assim, moça, mas como é isso? Eu sempre aprendi que lá no céu era só tudo luz, era espírito, era fumaça. Né? Não, gente. Nós temos uma visão totalmente errada do que é o céu. A Terra é uma cópia estragada do céu. Né? Então, tudo que tem na Terra, os anjos caídos usaram isso para formar a cultura humana, foi tirado de onde? Do céu. Até os arranha-céus. Céus, né? Céus. Arranha-céus. Plural é arranha-céus. É uma imitação das torres que tem lá no céu. É tipo uma zombaria de Satanás contra Deus. Então, como é que você vai descobrindo isso? Veja só. Na mitologia antiga, todo Deus, uma pista para vocês entenderem. Todo Deus, na mitologia antiga, todo Deus que não era Deus, coisa nenhuma, era anjo caído, queria que alguém fizesse uma casa para ele, um altar para ele se manifestar. Esse negócio de anjo caído e altar e imagem para Deus na antiguidade era tão sério, que os egípcios faziam uma imagem para um determinado Deus e eles clamavam o dia inteiro, a semana inteira, até a imagem começar a se movimentar, a mexer. Sabe o que é um bicho de barro feito e ela começar a mexer? Só que hoje, dentro de uma igreja, eu não vou atingir ninguém aqui por igreja, tem esses milagres de imagens que se mexem, tem no YouTube. Então, o espírito possuía a imagem a tal ponto que a imagem mexia os olhos, mexia a boca, emitia sons. Então, nós estamos agora numa época de tecnologia. Então, vai surgir uma imagem da besta com alguma atribuição de poder, de inteligência, já tem inteligência artificial, já tem tudo, né? Então, vai parecer menos místico e mais científico. Mas é a mesma coisa. E o que acontece? Por que eu estou usando essa figura? Ora, se os demônios queriam um lugar para eles, se se manifestar na Terra, seja numa imagem, seja numa estátua, seja numa casa, num templo, para eles se manifestar, na Antiguidade, no Egito, na Babilônia,
De onde eles tiraram essa ideia? O diabo, ele não cria nada, ele copia de Deus, ele copia do Pai. Porque Deus tinha feito o céu e a terra para também habitar, porque Deus estava fora do céu e da terra. Que é espírito. Ele faz o céu e a terra para entrar para dentro e habitar. E ele está no céu. Está escrito que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo de seus pés. Escabelo, o que é? Aquele banquinho que quando você está cansado, você põe os pés para descansar. Então, a terra é o escabelo de seus pés. E Deus está sentado no céu. Lá ele tem uma casa. Certo? Existe isso. É palpável. Todas as pessoas que tiveram EQMs, experiência de quase morte, dizem, mas é todo o relato de EQM, diz que lá a realidade é muito mais palpável do que aqui. Aqui, quando eles voltam, parece que eles estão sonhando aqui. Porque lá eles escutam todos os sons da natureza, eles têm todas as sensibilidades possíveis. Eles podem, por exemplo, sentir o que uma árvore está sentindo, o que um passarinho está sentindo. Então, a realidade superior. Isso são os relatos de EQM. Basta você pegar no YouTube e ver relatos de EQM. Só que esses relatos de EQM, eles estão vindo tão fortes, que agora está até surgindo falsos relatos de EQM, tá? Que não falam de Jesus, que não glorificam Jesus, e já tem gente, para não perder monetização no YouTube, alterando as experiências de EQM, tirando Jesus das experiências. Porque quando fala Jesus no YouTube, vocês sabem. Até tem um jogo aí da Coca-Cola, um negócio da Coca-Cola que não fala Jesus. Fala qualquer Deus, menos Jesus. Saiu esses dias aí. Então a coisa está séria. A principal razão para termos esse curso é conhecer a origem das coisas e saber qual é o fim delas. A história da criação de Deus passa por uma guerra celestial que se iniciou antes da criação do homem na Terra. Nós, humanos e anjos, estamos inseridos nesse universo com uma história. Então, essa história que nós vamos tentar resgatar, né? Usando a palavra de Deus e usando também outros registros, porque confere, né? De alguma forma, para nós entendermos. Muitos têm tentado traçar a história do universo por meio da cosmologia e das demais descobertas científicas. Então, se você for ver aí, a ciência tem a teoria do Big Bang e tal, não sei o quê. É como eu sempre digo, eles contam como é que se faz uma cadeira. Tem perna, tem braço, tem madeira, tem parafuso, mas não diz de quem é a cadeira, quem vai se sentar na cadeira. Então, a mesma coisa da história do universo. Se você for aprender a teoria do Big Bang, fala que o universo veio de uma explosão e não sei o quê, mas para quê? Como? De quem é esse universo? Fala nada. Tá? Mas as ciências criadas pelo homem não consideram o ato da criação, é tudo evolução, feito por Deus, né? Isso vem desde o século XVII com o materialismo. O materialismo começou no século XVII. Toda a ciência era feita por cristãos. Na antiguidade, os cientistas eram cristãos, porque eles acreditavam que Deus, o Pai, era tão organizado que deu as leis para nós na Terra e também tinha leis celestiais que eles queriam descobrir, que eram as leis da física. Por isso que o Newton foi estudar, né, os astros. O Kepler foi descobrir as 3 leis que fala dos movimentos planetários, porque eles acreditavam nas leis. Se eles não acreditassem nas leis, eles não teriam ido atrás das leis da física. E aí depois virou materialismo, porque uma vez que eles conseguiram explicar que haviam leis, eles começaram a tirar Deus dessas leis. Dizer que as leis eram por si só. O universo regia-se por si só, sem precisar de Deus, que até o Stephen Hawking falou isso bem pouco tempo antes de morrer. Antigamente, a história dos povos estava registrada em homenagem aos seus deuses, mas muito dessa história foi corrompida por causa dos interesses maléficos desses deuses, que não passam de anjos caídos querendo usurpar e possuir a criação de Deus o Pai. Então, quando você for ver a história da Babilônia, você vai ouvir falar de deuses da Babilônia. A história do Egito, você vai ouvir falar de deuses do Egito. A história da Suméria, você vai ouvir falar de deuses da Suméria. Mas essas histórias estão alteradas para dar a esses deuses, que são anjos caídos, a prerrogativa de que eles são os criadores.
tá? Tirando e roubando a glória de Deus, de que ele tudo criou. Desta forma, o resgate dos fatos sempre é parcial e incompleto. Se você for usar as histórias da antiguidade para fazer um resgate de como foi que realmente tudo começou, você vai ter uma coisa parcial e incompleta. Mas se você usar a Bíblia, você consegue perceber onde o inimigo está mentindo e onde está faltando os pedaços. Contudo, Jeová deixou-nos por meio de sua palavra meios de resgatar a história verdadeira pela comunhão do seu Espírito Santo. Então aqui, gente, a Gersiane, essa que está aí, ela perguntou para mim assim, Luca, como é que tu sabe tanto dessas coisas? Ora aí, Gersiane, eu falei para ela, eu oro de noite, faço todas as perguntas para Jesus de noite, no outro dia eu acordo sabendo. E é verdade. Tudo eu pergunto para o Senhor e oro de madrugada. Tem noite que eu não durmo, gente. É 2, 3, 4 horas orando de madrugada e quando é de manhã eu estou sabendo tudo. Não sei para onde eu vou, só sei que eu volto sabendo. Eu até falei que na aula passada que eu não passei nem 5 minutos conversando com um anjo, né? Tem uma irmã que fala que Deus já revelou para ela, eu vou jogar nas costas dela, né? Porque a revelação é dela, não é minha. Que todas nós que temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós somos arrebatados durante o sono, vamos com Deus lá, conversamos, e depois voltamos para a terra e esquecemos tudo. No dia que nós formos ressuscitados, transformados ou arrebatados, nós vamos saber que isso aconteceu na nossa história durante toda a nossa vida. Isso é uma revelação dela. Entendeu? Então, esse lado espiritual já está em funcionamento. Com todos nós que cremos realmente em Jesus. Só que depois ele vai ser descortinado. Descortinado. Tá bom? Então, essa história de que eu não passei 5 minutos conversando com o anjo, pode ser que não seja verdade. Hã? Pode falar, pastor Júnior. Não, sou eu. Pode falar. É que eu não gosto de abrir o meu porque da microfonia. Porque Não, tranquilo. eles estão um do lado do outro aqui. É sobre isso que o senhor está falando. É verídico. E Amém. não só na parte celestial, como na parte das trevas também. Eu fiz libertação de uma missionária que ela tinha um distúrbio do sono, que ela dormia excessivamente porque ela tinha sonhos e ela achava que era Deus que estava enviando esses sonhos. Ela achava que era sonho, mas não era sonho, era uma realidade espiritual. O que acontecia nesses sonhos, que ela ela tinha um noivo, e ela achava que aqui mesmo, no campo físico, ia aparecer esse noivo, que ela estava tendo contato com ele espiritualmente. E o que aconteceu? Para fazer a libertação dela, eu lembro que eu precisei que o Jones fosse o meu intercessor, e ele ficou intercedendo por mim. Foi 3 dias completos de jejum, de 24 horas, e para que Deus me mostrasse o que estava acontecendo. E eu fui até onde ela ia. Era porque o inimigo, tudo ele não cria, como o senhor mesmo falou, ele copia. Então, eu fui até uma parte do inferno, só que era um lugar lindo, tinha um chalé, tinha uma casa. Eu entrei dentro dessa casa, encontrei ela dentro dessa casa. E tinha esse rapaz, que ela falava que era o noivo dela. E ela achava que tudo isso era sonhos proféticos. Não era o mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas acham que estão tendo sonhos e as pessoas estão tendo realmente
uma realidade espiritual sem elas saberem. Uhum. Seria isso. Então, e foi feita a libertação e ela nunca mais teve isso. Amém. Pois é, o mundo espiritual, gente, é totalmente interativo conosco, vamos falar assim. Foi feita uma pesquisa, né, pegando até ateus, incrédulos, gente que não professava religião nenhuma, fizeram hipnose e descobriram que as pessoas tinham experiências que elas não conseguiam explicar. Então, o que é que está errado? Então, para um pouco. Se todo mundo aqui que tem carne e osso tem algum tipo de interferência espiritual, por que essas pessoas não estão sabendo disso? Por que tem tanta gente incrédula? Por que tem tanta gente deturpada? Tal? Por dois motivos. Uma, que essas experiências espirituais, elas podem estar do lado do maligno, boa parte, né? E outra, que as pessoas, quando têm essas experiências espirituais, são apagadas da memória dela. E é para ficar só o efeito da influência. Entende? Então, nós temos agora uma situação, juntando esses fatos, em que todos nós estamos recebendo, durante a noite, algum tipo de influência, ou de Deus, ou maligna. Quer dizer, não existe ninguém isento. Então, se a pessoa diz, eu não creio, eu sou ateu, eu não creio em nada, descobriu que até eles também têm. Entendeu? O mundo espiritual afeta todo ser humano, toda criatura na Terra. Né? Tá bom? Então, isso é uma realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Os católicos, eles dizem sempre que é para a gente orar à noite antes de dormir. Por dois motivos que ficam claros. Uma, que Jesus podia voltar, e sempre na profecia fala que Jesus virá numa noite. Então você tem que estar preparado para ir com ele. Ou você podia morrer dormindo, ou podia Jesus voltar, ou também agora, dentro desse fato, você poderia participar de uma coisa que não é de Deus. Então, se você ora, você vai cortar esse laço. Só que o desejo da espiritualidade que as pessoas têm é tão grande, porque, claro, por um lado, as pessoas se dedicam ao materialismo, à carne, mas isso é por influência espiritual, que é uma contradição. E, por outro lado, as pessoas que querem fugir da maldade, da carne, de todas as perversões que mundo se tornam espiritualizadas. Mas aí tem um problema. Se você não tem Jesus, o canal espiritual seu vai sofrer interferência maligna. Porque é só o sangue de Jesus que estabelece uma conexão direta com Deus, o Pai, e evita essa conexão maligna. E essa conexão com Deus, o Pai, por Jesus Cristo, ela tem que acontecer pela fé, pela palavra, pelo arrependimento do pecado e pelo batismo. E aí tem a comunhão, a oração, o jejum e todas as práticas espirituais, que vai manter você blindado disso. Então, não significa assim, eu não creio, isso não me afeta. Meu amigo, o seu crer é apenas uma conjectura, certo? Da sua realidade. Eu não creio em laranja. Eu não creio em batata. A batata existe, a laranja existe, quer você creia, quer você não creia. Eu não creio na lei da gravidade, eu posso pular do 10º andar e não vou me machucar, é verdade? Não adianta nada a pessoa ter essa ostentação arrogante de dizer isso não me afeta. Isso é coisa de vocês, isso é coisa de vocês cristãos, vocês que são fanáticos, vocês que são neuróticos, vocês que são esquizofrênicos. Tadinha dessa pessoa, tadinha. Porque não tem como, gente, um ser humano se separar dessa realidade. Quando eu estava evangelizando na faculdade, eu conheci um rapaz chinês, que ele dizia assim, eu não quero saber nem de Deus nem do diabo. Eu quero que os dois resolvam a briga deles para lá, eu quero só tocar violão. Era assim que ele falava. Mas toda noite,
Ele saía do corpo e era espancado. Quando ele voltava, o corpo dele estava todo ferido e machucado. Adianta? Então, gente, não é para assustar, mas é somente para chocar nós ao ponto de nós não sermos estúpidos e ignorantes de ignorar o mundo espiritual. Hein? Bom, então é somente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nós vamos resgatar quando nós lermos um texto de uma história egípcia, de uma história suméria, e soubermos a Bíblia, o suficiente dela, que nós vamos saber onde que está mentindo e onde que está falando a verdade. O Roberto, ele gosta muito de ver vídeos do YouTube de história antiga. Aí ele chamou assim, maninho, olha só, tem um cara aqui que diz que teve uma civilização muito avançada na antiguidade. Aí ele começa a falar para mim, olha, tem essa teoria. Eu falo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo. Aí ele fica assustado comigo, né? Por quê? Por que eu sei que está errado, por que eu sei que está certo? Porque eu busco uma comunhão com Deus tão intensa que o próprio Espírito Santo me mostra, é como se eu estivesse lá, na época que criaram aquilo, na época que... É incrível isso. É como se eu fosse uma testemunha da criação de Deus. Isso acontece comigo. Tá bom? Então, vivemos um mundo cujos problemas nos levam a perguntar pelas origens desses males, e isso nos remete ao princípio das eras. Os livros, né, aqui ficou faltando um S, que tratam deste princípio são o livro de Enoque, o livro de Jazar, que é a mesma coisa do livro dos justos, né, e o livro dos jubileus. Então, essa parte, o de Enoque, Jazar e jubileus, não está na Bíblia, são livros apócrifos, mas deveria estar. Deveria estar. Por quê? Porque esses livros rasgam a cortina da realidade espiritual. Então, a Bíblia, como ela está, ela ainda deixa brecha para o inimigo enganar nós de como que é, de fato, a realidade espiritual. Se você lê o livro de Enoque, você fica sabendo o que é demônio. Eu tinha essa curiosidade, eu falava assim, poxa, por que tem candomblé, macumba, centro, terreiro e tudo? E lá tem a igreja, que no caso, né, eu era católico, depois passei para evangélico. De onde vem esses espíritos? De onde vem esses demônios que quer comida, que quer garrafa de pinga? Eu li a minha Bíblia, falava que tinha demônio, que possuía pessoa, que Jesus expulsava, que os apóstolos expulsavam, mas eu não sabia a origem. No dia que eu li o livro de Enoque, eu entendi a origem deles. Né? Que são os espíritos desencarnados, filhos dos anjos caídos com as mulheres. Os anjos caídos vieram, tiveram relações com as mulheres, geraram esses gigantes, esses néfilins, eles foram destruídos e os espíritos ficaram vagando sobre a terra. E eles nem sobem para o céu, porque não são anjos, e não vai para onde vai os homens quando morrem, porque eles são híbridos. Eles estão no meio, eles não sobem para o céu como anjo, e nem vai para onde vão os homens quando morrem. Esses espíritos ficam vagando. E é para esses espíritos que a candomblé, né, feitiçaria, tudo serve, trabalha. Só com isso, só com esse esclarecimento, já dava para libertar uns 50 milhões de feiticeiros no mundo. Porque a pessoa que fala assim, pô, pera um pouco, então eu estou servindo demônio, ou pera um pouco, eu estou servindo anjo caído, não, eu sou uma pessoa direita, eu quero uma coisa certa para a minha vida. Se eu fosse um pai de santo, um macumbeiro, um espírita, e alguém mostrasse o livro de Enoque, no outro dia eu ia deixar de ser macumbeiro, pai de santo espírito. Por quê? O que é o objetivo da minha vida? Servir a um Deus justo, bom, poderoso, fiel e amante de nós. Não um demônio, um anjo caído, um ser que quer se aproveitar de nós ou qualquer coisa. Então sempre procurei a verdade, o amor, a retidão e a justiça. Por isso que abandonei a igreja católica, abandonei várias coisas, porque na hora que eu via que a coisa estava errada, como dizia um pastor, quando você não consegue mudar a igreja, muda a sua teologia. O pastor falou isso para mim. Quando você não conseguir mudar a igreja que você está indo, mude a sua teologia, vá para outro lugar. Certo? Então vamos lá. Então vamos ver quais são os princípios espirituais que nós temos que entender. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos assim, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então a terra tem que ser uma cópia do céu. Isso é um princípio espiritual. Porque a terra não é uma cópia do céu por causa do quê?
do pecado. Então, quando a terra for santificada, como é o céu santificado, os dois vão ser uma cópia do outro. Eu já falei até do exemplo do lago. Quando você olha num lago, com a água paradinha, o que ele reflete? O céu. Então, a terra e o lago está na terra, mas ele reflete o céu. Então, vamos lá. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Isso está no Gênesis 1, né? Para que a terra espelhasse os céus. Esse princípio de criação deveria valer também para o homem, porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança, para que assim como ele, Deus é nos céus, seja o homem na terra. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, isso é um princípio. E por que o mundo está do jeito que está? Porque está quebrando esse princípio. Ok? Vamos ver o restante agora. O que nós temos no mundo? O subjetivismo, o dualismo e o relativismo. O que é o subjetivismo? É a condição de pensamento em achar que o homem tem o direito de inserir na descrição dos fatos as suas opiniões e preconceitos, ideias e interpretações adquiridas pelo seu senso, que muitas vezes está deturpado pelo pecado e pela natureza terrena decaída, isto é, a carne. Então o homem começa a pensar da sua maneira, ter as suas próprias ideias, interpretações, e isso vem de uma natureza deturpada, pecaminosa. Então não tem como o homem conseguir a verdade por si só, porque essa condição de deturpação acaba com ele logo na primeira. Essa condição de pensamento é um espírito perverso que entra no coração para nos desviar da verdade, criando uma verdade pessoal que não passa de um engano. Então, é melhor a gente abandonar os enganos agora do que chegar lá no dia na presença de Jesus e Deus: apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu prefiro ser corrigido hoje do que ter que pagar o prejuízo quando estiver na presença de Deus. Dualismo. O que é dualismo? É a condição de pensamento em achar que Deus e Satanás são dois seres duais com igual intensidade, poder e conhecimento. Ou seja, toda vez que você acha que Satanás é tão poderoso quanto Deus, e Satanás oferece tantas boas coisas quanto Deus, que eu já ouvi até de cristãos isso, não, mas o diabo também tem coisas boas. Você está sendo dualista. Entende? Então, o que deve nos atrair a Deus? O seu caráter, o seu coração, a sua integridade, o seu amor, a sua bondade. Isso tem que ser a fonte da atração, porque isso é adoração. Louvor é falar bem do que ele faz. Adoração é falar bem do que ele é. Então, se você recebe coisas na sua vida, você agradece e louva pelo que ele fez. Se você reconhece que Deus é santo, justo, misericordioso, maravilhoso, benigno, bondoso, piedoso, fiel, isso é adoração. Essa condição de pensamento, que é o dualismo, também é um espírito perverso que entra no coração para nos desviar da verdade, criando uma verdade dual. O que é uma verdade dual? Uma verdade que tem dois lados, o preto e o branco, e não passa de um engano. Agora vamos para o outro. Tem pastores hoje que são subjetivistas. Eles interpretam as coisas pelo seu bel prazer. Eles não se colocam no crivo de Deus para ser tratado por Deus, examinado por Deus, esquadrinhado por Deus, apontado o pecado por Deus, para que seja purificado. Aí ele vem com a sua subjetividade. Certo? Dualismo. Então, o dualista é aquele que acha que Deus e Satanás tanto faz, um é o oposto do outro, em igual intensidade. Não é. Deus é muito mais poderoso do que Satanás. O opositor de Satanás, na verdade,
é Miguel, né? Se você for pensar. Relativismo é a condição de pensamento em achar que tudo é relativo ao observador e que não existe absoluto algum. Então, quando a pessoa acha que não tem absoluto, não tem Deus, não tem verdade, tudo depende, ele é um relativista. E você veja que o espírito de engano ele vai gerar no outro, né? O relativismo gera o subjetivismo, porque já que não existe verdade, então eu posso ter a minha própria verdade, que é o subjetivismo. Tá? E aí, o diabo tem tanta intensidade no coração de uma pessoa quanto Deus. Aí entra o dualismo. Ok? Essa condição de pensamento também é um espírito perverso que entra no coração para nos desviar da verdade, criando uma verdade relativa que não passa de engano. A relativização da realidade pelo pensamento científico moderno. Então, um dos maiores problemas hoje é a ciência trazendo isso para nós. Com cara de que é verdade, né? A verdade mais confiável, vamos dizer assim. Atualmente, a prática do desenvolvimento científico e tecnológico está na manipulação e transformação da natureza por outra. Na antiguidade, os cientistas cristãos queriam descobrir a verdade de Deus para entender a sua mente, o seu coração. Então, era descobrir a natureza, era descobrir as leis, era glorificar a Deus pelas leis, pela sabedoria. Mas hoje, a ciência não, ela quer transformar, ela quer manipular, ela quer mudar. E isso veio com Karl Marx, que é a praxis marxista. A praxis, que é a prática marxista contínua, é a criação, destruição, ou seja, sempre está questionando, sempre está destruindo para reconstruir. E até a maçonaria faz isso durante épocas e épocas, elas destroem a cultura e restaura, e reconstrói e destrói. Quantos aqui já ouviu falar da Tartária? Levanta o bracinho aí. A mãozinha. Uma história resetada. Uma história que foi apagada para poder se recomeçar outra. E agora, nesse exato momento, estão tentando fazer uma destruição da história para recomeçar uma nova história onde tudo para trás fica apagado. Só que Deus é tão maravilhoso que está trazendo isso à tona numa época em que nós estamos despertados para perceber que já houve 6 alterações da realidade. Só que na 7ª, Jesus vem, como diz o irmão lá do Relógio do Criador, que tem coisas lá que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Né? Ele fala de repetição, né? Mas tudo bem, é outra história lá. É a maneira como ele fala e o que ele entende. Mas já houve vários resets na humanidade, que é para a humanidade achar que a história que a gente lê nos livros é a verdadeira história, e não é. E nós estamos tão longe do que é a realidade, do que é a história, que na hora que Jesus vier, e na hora que nós acordarmos, espiritualmente mesmo, a noiva for transformada, nós recebemos as dimensões espirituais em nossa consciência, nós vamos levar um susto muito grande. De achar que aquilo que nós acreditávamos, né, de um dia para a noite, como Deus já falou, em um único dia, toda a realidade vai ser alterada. O susto vai ser muito grande. Porque isso é uma coisa que os anjos caídos ensinaram para os governantes, né? Vocês já ouviram falar dos segredos dos partidos políticos? Que eles têm reuniões secretas que eles tratam de segredos? Que eles trabalham com o imaginário, com as informações da mídia para manter as pessoas enganadas? A história do pão e circo. A história do pão e circo. Entende? Então, gente, eu não estou aqui tirando vocês fora da Matrix, levando vocês para uma 5ª dimensão, como tem cursos aí na internet de picaretas, né, fazendo meditação, vamos para a 5ª dimensão. Não. Eu estou esclarecendo
quem vai fazer a obra em vocês é o próprio Senhor Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo. Quando formos arrebatados, quando formos transformados e quando vencermos o maligno e o pecado não tiver mais em nós. Eu não prometo nada, eu só conto a história como ela é, na melhor maneira possível daquilo que Deus nos mostrou. Porque está cheio de picareta na internet, vendendo o curso de sair fora da Matrix, de ir para a quinta dimensão, de se preparar para o Capitão Astar, que ele está com a nave espacial aí. O Capitão Astar é a mesma potestade Esther, mas Esther não, é Star da Babilônia, que agora aparece como capitão, ela era uma capitã. Satanás, ele pode se aparecer em forma feminina e em forma masculina, e tem gente querendo passar para a quinta dimensão, fazer a renovação planetária, entrando em meditação, indo para São Tomé das Letras, entrando nas matas, conversando com o anjo caído, vai virar quitute de Satanás. Porque os demônios, esses seres extraterrestres, vêm para comer os seres humanos, literalmente. Bom, vamos lá. Então, a quebra de paradigmas e a alteração da natureza das coisas se tornaram o principal meio de atuação da ciência moderna. A ciência moderna quer quebrar paradigmas. Homem não é bem homem, mulher não é bem mulher, psicologia, né? O homem pode alterar a natureza, criar armas que alteram o clima e assim por diante. Com a promessa de uma sociedade cada vez mais livre de seus problemas naturais, o desenvolvimento científico e tecnológico traz consigo a inerente necessidade do controle do indivíduo. Ao mesmo tempo que se está prometendo mais liberdade através da tecnologia, ao mesmo tempo está se trazendo mais controle. Se alguém, hipoteticamente, quisesse mandar um míssil em qualquer lugar do mundo para acertar qualquer pessoa, eles conseguem, porque eles sabem o que você está fazendo hoje, agora, em que lugar que você está, porque você carrega um celular. Quando você passa no banco, você paga uma conta na feira, no supermercado, dá para saber onde você está a cada minuto do dia. Então, cada vez mais controle. Sabe quantas milhões de câmeras tem na China? 200 milhões de câmeras. Isso é a população de um país. E a mesma coisa de controle que se quer trazer para cá. Tá bom? A falta de objetividade na realidade alegada pela mecânica quântica influencia as ideias filosóficas da sociedade moderna, fazendo com que esta aceite a alteração da realidade como se fosse sinônimo de progresso social. Então, existe um jargão que todo mundo usa, isso aqui é quântico, isso aqui é da mecânica quântica. Por que eles usam isso? Porque na mecânica quântica as coisas não são definidas objetivamente. Posição não é posição, velocidade não é bem velocidade, é uma probabilidade, né? Então, tudo ficou, vamos dizer assim, difuso. Então, não existe verdade objetiva, concreta, na mecânica quântica. E isso tem trazido uma influência para a sociedade a acreditar, né, que a alteração da realidade, né, isso é uma coisa do progresso social, que nada é objetivo, nada é concreto. Só que quando a gente vai para Deus, para Jesus, a gente sabe que Deus existe, Deus é concreto, Jesus é concreto, o céu é concreto e tudo é concreto. Tá? Então, lá. Por outro lado, a ciência moderna, além de descartar a hipótese de que o mundo foi criado, ela relativizou as consequências das atitudes humanas às ideias de origem puramente social. Então, tudo hoje não tem problema nenhum. É só uma questão de comportamento social, né? Aí virou narrativa, né? Quando a verdade vira narrativa, acabou. Ao deixar de lado a ideia da existência de um criador para o universo e suas leis, com atitudes éticas e morais que regeriam a vida humana, a ciência recortou a realidade apenas o que lhe convinha por interesse de manipulação e não para adoração, né?
submissão a Deus e às suas leis. A psicologia, né, que trata da mente humana e não leva em conta o pecado, se um dia alguém mostrar que um compêndio de psicologia tem como premissa que o homem é um pecador, eu começo a estudar psicologia junto com você. A antropologia, porque eu já estudei e joguei para fora. A antropologia resolveu estudar a natureza e a história humana sem o conceito de pecado. A antropologia é a história do homem, né? Na Terra. Como se desenvolveram as sociedades, como foi o homem pré-histórico e até chegar em nós. Com isso, ela eliminou qualquer possibilidade de explicar os problemas humanos desde a sua raiz. Uma vez que elas atribuíram os problemas dos males humanos à mente, a psique, tudo à mente, elas precisam elaborar uma explicação teorética para a origem desta última coisa, né? Ou seja, como é que a mente funciona. Sendo assim, eles recorrem ao estudo do comportamento, da evolução social para embasar a explicação da origem da mentalidade humana e suas mazelas. Isso é uma filosofia chamada behaviorismo, que é estudo do comportamento. Então, hoje em dia nós temos o estudo do comportamento, análise de linguagem e narrativa. Tudo virou narrativa. Eu posso mudar os fatos pela minha narrativa. E é isso que os jornais e as televisões vendem, narrativa. Eu quero aquela narrativa que mais eu gosto de ouvir. Como Jesus falou, nos últimos tempos vocês vão ter comichões nos ouvidos. Vocês só vão ouvir o que vocês querem ouvir, que agradam vocês. Por isso que quando vier o Filho do Homem, haverá porventura fé na terra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não ouvir o que você quer ouvir e o que você gosta de ouvir no jornal e na televisão. Narrativa. Certo? E também está escrito, porventura, né? Quando vier o Filho do Homem, vocês estarão vigiando, né? Porque o Filho do Homem virá como um ladrão. Por quê? Que as pessoas não estarão vigiando? Porque estarão distantes de Deus, da palavra dele e da sua vida. Uma vez que foi abolida a ideia de que a origem da maldade e suas influências vinham do mundo espiritual, passou-se a explicar a origem do mal no homem apenas pelo comportamento psicológico. Tá? Então, se você for estudar um psicopata, estudar um bandido, um matador, um estuprador, um cortador, né? Você vai explicar tudo pela mente humana, nunca pelo pecado. Nunca que ele precisa de um redentor, nunca que ele tem uma alma caída e que Satanás se utiliza daquela alma para levar ele aquilo, né? É claro que ele tem a parcela de culpa de aceitar o que o diabo oferece, por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque nós aceitamos, damos o sim ou não, né? Uma vez perguntaram para o diabo, né, como diz, do que você precisa do homem? Eu falei, só não preciso muito não, só preciso do sim. Cientificismo e academicismo, é o último tópico aqui de hoje, né? O cientificismo é a condição de pensamento em achar que tudo que é verdade é científico. Se é verdade tem que ser provado, testado, né? Isso acontece porque o homem acha que todo conhecimento possível e manipulável é manipulável pelo raciocínio humano. Então existe conhecimento que não é manipulável pelo raciocínio humano, e o próprio Gödel, que é um matemático, provou que nem tudo pode ser provado. Então, quando você diz isso é científico, você não está dizendo nada. Para mim, você não está dizendo nada. Isso é verdade porque é científico. Principalmente hoje, que a sociedade falsifica resultados científicos em prol de quê? Da economia. Quando a economia passou a ser a mandante da sociedade, se corrompeu tudo. Se corrompeu a moral, a ética, a ciência, a história. Por quê? Porque você muda os fatos para satisfazer o quê? Os interesses econômicos. As grandes fortunas. Só isso. Os cientificistas são aqueles que têm alguma formação nas ciências humanas, mas que não possuem a revelação do Espírito Santo de Deus. Pode ser qualquer ciência, não só humana, tá? Esses estão praticamente mortos espiritualmente e alguns se dizem cristãos.
Pois procurando agradar a homens e as academias humanas não buscam o saber direto de Deus, pois não se dispõe a isso pela oração, pois não desfrutam da comunhão direta com Deus por meio de seu Filho Yeshua HaMashiach. Eles levam uma vida cristã nominal. Certo? Então é isso. O que é uma vida cristã nominal? Eu me acho que eu sou cristão, eu acho que eu tenho uma Bíblia, eu acho que eu tenho uma igreja e eu acho que eu vou vivendo. Não tem relacionamento com Deus, não conversa com Jesus, não ama, não guarda a sua palavra, porque, gente, Deus é vivo. Jesus é ressurreto. Se você orar no seu quarto, ele está te ouvindo. Se você perguntar, ele vai te responder. De uma forma ou de outra, ele vai te responder, ele vai te ouvir, ele vai te atender. Se ele não estiver te atendendo, de alguma forma, você tem que examinar a sua vida, onde está o pecado, porque é somente isso que está bloqueando. Orgulho, pecado, sabe Deus o que é. Mas no momento que você restaura a sua comunhão com ele, confessa, a conexão volta a funcionar. Tá certo? Bom, pessoal, são 21h14, é sempre uma hora só para poder não dar aquele problema que as pessoas não vão conseguir assistir, quem for assistir. Quem tiver comentários, pode fazer comentários, né? Porque aí a gente vai ver o problema da história. Tempo. Pode falar, pastor Jones. Amém, amém. Só deixa eu vou ligar aqui. Amém, glória a Deus, né? Então, né, pastor Lucas, você veja, até ontem não, na última aula, terça-feira, né, na primeira aula, na verdade, né, até confirmou isso que eu vou falar, né, porque a gente fala, né, quando a gente sente que tem confirmação no negócio, né, como diz a palavra, se tiver 2 ou 3 testemunhas, se confirma o negócio, né? E é assim mesmo, né? Deus, ele trabalha desse jeito. Então, o Senhor estava colocando no meu coração, né? Porque lá na terça-feira, o pastor Lucas até colocou isso, né? Nessa questão da queda de Satanás, né? Que tem até, tipo assim, até tem a questão, né, pastor Lucas, do elétron, né? Quando ele decai para uma camada inferior, ele libera energia. Libera, né? Eu acho que foi isso colocado terça-feira ainda, né? Então, com Satanás, foi acontecendo assim, né? Porque ele se desligou da fonte de Deus, né? Então, ele se desligou. Então, é como se a nossa casa, ela tá ligada à rede elétrica, né? E a energia, ela vem, o quê? De uma hidrelétrica, de uma eólica, pode ser, luz solar, tem que estar ligado em algum lugar, né? Se desligar, acaba a luz, né? Aí o que acontece? Você vai ter que usar tipo um gerador, né? Você pode usar um gerador a diesel, alguma coisa que gere energia, né? Então Satanás, ele se desligou. Aí o que acontece? Ele teve que ter uma alternativa, né? Digamos assim, para continuar existindo, continuar vivo, sei lá, né? E isso se tornou o pecado, né? Então o pecado, tipo assim, o que é pecado? Pecado é tudo que se desliga de Deus, né? Se torna pecado, né? Então, agora Satanás, ele sobrevive com isso, através do pecado, né? Que seria o gerador dele, a segunda alternativa dele, né? Então, quando a gente peca, né? A gente não está só prejudicando a nós mesmos, mas nós estamos alimentando, né, os planos do inimigo. Nós estamos alimentando, né, gerando energia para ele, digamos assim, né? Podemos dizer desse jeito. Por quê? Por que você acha que Satanás quer que a gente se desligue de Deus, né? Porque ele quer tanto, tipo assim, as crianças têm que, né, aprender, tipo assim, podem mudar de sexo, né? Elas, sabe, ensinar a sexualidade desde cedo, né? E tanta coisa degenerativa, né? Por quê? Por que eles querem lá tanto que as pessoas tirem a vida dos bebês no ventre, né? Por que você acha isso, né? Entende? Porque isso está gerando, ele precisa disso, entendeu? Ele necessita, porque ele se desligou, né? E o que aconteceu com Satanás ou Lúcifer? Ele foi caindo, ele foi decaindo, porque ele se desligou, né?
Então ele foi decaindo, estava no terceiro, passou para o segundo, passou para o primeiro, né? E ele está aqui hoje, né? E a gente sabe que nós estamos o quê? No fim, né? A gente sabe que vai acabar aqui essa história, né? Essa guerra que alguns dizem que pode estar durando já centenas de bilhões de anos, né? Alguns dizem, né? E etc e tal. Então vai acabar aqui. Então aqui é tipo assim o fundo do poço de Satanás, né? Ele foi decaindo e caiu aqui, né? E aqui a gente está no fim da história, né? Aqui vai acabar essa história, né? Glória a Deus, aleluia. Obrigado. É bem isso mesmo, pastor Jonas. Exatamente, exatamente. Ainda bem que estamos no fim, né? Porque duro foi o pessoal do começo que a gente tem que esperar até agora, né? É verdade, imagina. Os do fim fica mais fácil suportar, porque daqui 7 anos está tudo lá no céu. Gente, daqui 7 anos. Pensa bem, né? Eu levei mais ou menos esse tempo, um pouco mais, né? 10 anos talvez, para me formar na faculdade, né? Daqui 7 anos vai estar tudo lá no céu. Quer dizer, no céu ou na nova terra, né? Que é no milênio, né? Amém? Porque para Jerusalém Celestial ainda tem mais um milênio. Então, irmãos, então essa é a aula de hoje, né? A questão aqui é só explorar os temas básicos, né? Que nós vamos depois detalhar algumas coisas mais, alertar vocês para a realidade que vocês estão vivendo, né? Não tenham medo da esquizofrenia, né? Que isso não vai gerar esquizofrenia em você, né? Quando você for dormir, você peça a proteção de Deus, né? Se você é um crente mesmo que creu em Jesus, o Senhor está protegendo você. Você não vai ser levado para um mundo paralelo para viver experiências malignas, porque você é realmente um crente no Senhor Jesus, né? Se você não for, dá tempo ainda você colocar a sua vida em ordem para não ser mutilado, não ser atingido. E nós estamos nessa guerra celestial. Por isso que eu falo, tem muita gente aí prometendo o evangelho de prosperidade. Como é que você vai prometer prosperidade num país em guerra? O nosso país está em guerra. É o nosso mundo celestial. Ela está perguntando sobre os acontecimentos em Israel. Bom, irmãos, vou falar um pouco sobre Israel. Israel é o seguinte, nós temos 2 povos dentro de Israel, que são os verdadeiros israelitas e os falsos judeus. Existe uma manipulação dos interesses para que leva o povo todo de Israel para os interesses anticristãos. Tá? Por isso que eles esperam o Messias ainda hoje. Se não tivesse essa influência maligna, né, poderia ser que eles já tivessem aceitado Jesus e eles não tivessem nessa situação toda. Então Deus está permitindo, por um lado, que Israel seja atingido, e por outro lado, que também Israel supere as suas dificuldades, ele seja atingido porque é um juízo de Deus para aqueles que não receberam ele. E que ele supere para que aqueles que possam receber ele cheguem a receber, né, Jesus até o momento de se cumprir a palavra de Deus, né, de Jesus vir para socorro deles, para que eles saibam que Jesus é o Messias, né? Então, o que acontece lá? Quando você analisa a guerra geopoliticamente, os iranianos estão invadindo, ou qualquer coisa assim, e olhar só os interesses econômicos, políticos, a manipulação, você não vai entender o quadro inteiro. A questão é, Satanás incita povos contra Israel e infiltra povos dentro de Israel para destruir Israel, para que Deus passe por mentiroso e não cumpra a sua palavra. Satanás quer que Deus se torne mentiroso, para ele poder dizer que não adiantou nada, ele tem escrito a Bíblia, nada, né? E ele quer tornar inválido, Deus inválido, a criação inválida. Porque como ele não tem mais perdão e os anjos caídos não têm mais perdão, eles querem nos destruir e destruir toda a criação de Deus para poder invalidar todo o plano de Deus e eles ficarem purificados de tudo que eles fizeram de mal até hoje. Então, a base dessa guerra é isso. Então, para destruir tudo que Deus fez, começa por Israel. Porque foi o primeiro povo,
o povo desde Adão, né? Porque Deus foi separando o povo desde Adão para formar um povo, né? Para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Entendeu? Então, todos nós precisamos ser considerados filhos de Adão. Se você admitir a teoria da evolução, que veio lá do, como diz, não viemos do macaco, mas viemos de um galho da árvore, né, que evoluiu lá, você não é filho de Adão, então você não tem direito às promessas de Jesus. Nós fomos criados por Deus. A questão da evolução e as outras é outra história, né? Teve aquele outro curso no princípio e no fim para mostrar que Satanás manipulava a natureza a fim de gerar hominídeos, seres com aparência de homem, né? E isso afetou toda a história, né? E por isso se encontra fósseis antigos de milhões de anos e coisas do tipo. Então, desde Adão, que já faz 6.000 anos, pode ser pela contagem bíblica, pode ser que não, mas essa contagem, vamos dizer assim, considerada válida, né, está se encerrando. Israel é a raça, vamos dizer assim, né, que se espalhou pelo mundo, e nós também temos um pouco de DNA israelita, porque Deus foi espalhando e misturando os povos, né, nas 10 tribos, são aqueles que realmente têm descendência de Adão, e por isso temos direito a um Salvador, tá? E se destruir Israel, né, hipoteticamente falando, é claro, aí como que vai cumprir o que está escrito? Então a palavra de Deus é verdade, Jesus é verdade. Então toda essa guerra, essa tentativa de odiar judeu só porque é judeu, né? Odiar hebreu ou israelita só porque é descendente de Israel ou de Jacó, né? Você não precisa fazer nada. Você não precisa xingar a mãe de ninguém, você não precisa pisar no pé de ninguém. Você é odiado porque é judeu ou israelita, e nós seremos também, tá? É o diabo que incita os povos ao redor para gerar essa destruição. Aí, no meio de Israel, tem os interesses econômicos, políticos, religiosos, que são dos falsos judeus chamados sionistas, né? Que querem fazer o Estado de Israel prevalecer na força sobre todo o planeta, né? Através de um líder mundial que vai ser o anticristo. Entendeu? Reconstrução do terceiro templo, e aí a determinação. Só que eles vão ser traídos por esse mesmo anticristo que eles vão trazer à tona, porque não é o verdadeiro. E toda essa história que nós estamos vivendo aqui é uma cópia da história celestial que nós vamos aprender. Tá? O anticristo, antes de aparecer aqui na Terra, ele já apareceu lá no céu. Então já houve uma história celestial. É isso que nós vamos aprender. Tá bom? Espero que o detalhamento seja suficiente, porque eu gosto de ir no caroço do problema, porque detalhar o que está acontecendo lá. Tem que olhar nos jornais e ver, mas o caroço do problema é esse. Mais alguma dúvida? Vamos orar então, irmãos? Para a gente poder, todo mundo aí... Não, é só isso mesmo, é porque está tendo ataque mesmo lá no Líbano, está tendo esses ataques, e aí, né, eles estão atrás daquele pessoal que fez todo aquele ataque lá das criancinhas, que você viu que queimaram bebezinhos, né? Uhum. Na fogueira, fizeram um monte de coisa. Então, aqui no Brasil, no presídio em Natal, teve um cara que matou o outro e fez um churrasco da comida, da carne do outro, e filmaram também, sério. Então é nesse nível aí, tá? Então, Deus está permitindo que Israel avance contra os seus inimigos. Só que isso vai ter efeitos colaterais. E vai resultar na Terceira Guerra Mundial e vai resultar na perseguição dos judeus e dos cristãos. Tá? Vai cumprir o Apocalipse. Os selos, o primeiro selo, que é do cavalo branco, já foi aberto.
tá? Logo, logo vamos fazer um tratado de paz aí, para resolver essa questão aí por 7 anos, tá? Fique atento. Vejam nas Olimpíadas lá, o primeiro cavalo que apareceu lá nas Olimpíadas, cavalo branco, tá? Com o anticristo montado. Mais alguma pergunta? Vamos orar, então? Vamos orar. Posso orar? Amém. Pode orar, então. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento que nós estivemos aqui reunidos em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor nos tem guardado, sustentado e nos protegido. Nós chamamos e nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida do meu irmão, pela vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nos dê uma boa noite de sono. Nos abençoe, ó Deus, para mais um dia, de mais uma batalha se vencer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, força, determinação, coragem, fé, e que o Senhor esteja, Senhor, sempre nos guardando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória Deus a Deus, abençoe. aleluia. Amém. Boa noite. Boa noite, Deus Amém, amém, amém. De tudo que eu falar, façam perguntas se tiver dúvida, por favor. Não venha deixar. Obrigada, Pastor Lucas. A aula foi muito instrutiva, muito abençoada Glória a mesmo. Deus. Que Deus Amém. abençoe poderosamente. Amém. Se tiver frases que vocês não entender, qualquer afirmação que vocês ficar confuso, pergunte. Pode interromper a hora que quiser, tá bom? Deus que abençoe a todos. Vou parar a gravação. Tá bom, amado. Eu já vou, eu tô na rua. Tchau, tchau. Ah, é? Ah, pastor João. Ah, Deus abençoe, Deus pastor João. abençoe, Pastor João. Deus Tô abençoe. trocando o óleo todos. do carro, trocando o óleo do carro. Ah, maravilha, trocando o sangue do carro. Tchau, mano. Tchau.